coisa que eu esqueci de avisar. Beatriz, que é visitante, acho que não tem mais ninguém. Procura o Samuel ou a Laura. Cadê a Laura? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. No final aí, procura um deles dois aí pra colocar no grupo, pra estar perto aí da galera. E acho que é isso, né? Tamo junto. Vou anunciar quem vai pregar aí hoje, trazer a palavra. Pô, ela parece a Sarinha, mano. Ai, não. Tá certo, né? Já me falaram quando eu corto a palavra. Amém. Vou orar aqui pra ela pregar aí e ela mete mais. Vamos aquietar os corações aí, que a galera tá muito animada. Amém, Pai. Obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por essa pessoa que veio aqui, se dispôs, que não seja ela aqui, mas que seja o Espírito Santo guiando ela no que ela fala e no que ela venha trazer, que ela possa trazer um pouco do que está no coração dela, do que ela tem vivido, Pai, e que ela possa ser uma pessoa só, Pai. Se for todas aqui, amém, mas se ela conseguir, que Jesus consiga encontrar uma pessoa de verdade, Pai, sem ser só emocional, mas que seja algo real, Pai. Então, venha nos encontre aqui neste lugar com o Teu Espírito Santo, abençoa a vida da Bíblia que está aqui, que se dispôs, que veio pregar, abençoa a família dela, e que essa noite não só ela, mas que a gente seja transformado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nunca tive desse lado aqui. Não, cadê? Amém. Eu quero começar lendo Colossenses 1:19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos de Deus por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los dele diante santo, inculpáveis e livres de quaisquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu quero orar mais uma vez para que o nosso coração, Pai, seja aberto para Ti. Que cada coração que está aqui disponível para ouvir, Pai, seja realmente disponível para mudança. Para que a gente não se torne apenas espectadores e ver o Seu mover, e ver o Seu Espírito passar, mas que a gente venha a ser radicalmente seguidor de Cristo. Para que o nosso dia a dia seja mudado, para que não seja o mesmo vazio, para que não sejam os mesmos dias, a mesma rotina de sempre, mas para que nosso coração esteja interligado com o coração do Pai, para que a nossa mente seja a mente de Cristo, Pai. Então abre os nossos corações, Senhor, assim como o Senhor vem rasgado isso em mim, rasga no coração de outra pessoa, Pai. Que assim como o Guilherme disse, Pai, se uma pessoa for alcançada aqui, já vale a pena a vida inteira, Senhor. E que seja para Ti cada palavra. Eu me desfaço de mim, que eu seja como pó da terra, para que o Senhor venha, que o Senhor cresça e que o Senhor fale, Papai. Eu quero Te agradecer, Pai, pela oportunidade e a graça que o Senhor morreu na cruz por nós, para que a gente pudesse viver para Ti, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Amém. Essa palavra, ela vem sendo construída desde o ano passado, mas há uns 2 meses atrás o Senhor veio me avisado para passar ela no papel. E eu não tinha passado, não tinha entendido por quê. E aí, semana passada, ele me mandou uma mensagem, falou que eu estava na escala para pregar e que estava tudo bem. E aí eu entendi porque Deus queria que eu passasse pro papel. Então, enquanto eu orava para passar isso pro papel e eu poder estruturar isso, o Espírito Santo me falou para começar com a seguinte pergunta, que foi a pergunta que ele fez para mim.
Será que eu vivo o cristianismo puro e verdadeiro, ou levo o rótulo de cristão como fachada sem conhecer o Cristo que eu mesmo represento? E eu vou dar um pouco o contexto, porque talvez isso não faça sentido para vocês no momento, mas eu vou dar um pouco o contexto da minha vida e o porquê isso foi tão específico para mim. Eu nasci em berço cristão, então desde sempre eu cresci ouvindo as palavras, cresci ouvindo, tinha livrinho das parábolas de Jesus. Então eu conhecia, eu sabia quem era esse Cristo. Eu vivia, eu cresci sabendo quem era o Cristo. Mas eu não conhecia ele de fato. Há um tempo atrás, há uns 4 anos atrás, a gente voltou do Bola, minha família, e aí eu vim pro Teams, obrigada, mas tudo certo. Hoje em dia eu amo esse ministério. E eu vim, e nesse momento eu tive um encontro com pessoas que realmente viviam o Cristo. Então, eu tive um encontro com pessoas tipo o Lucas Pereirino, que já não está mais no Bola, está em outra igreja. E ver ele orando por cura era algo que eu pensava, caramba, eu nunca vi esse Deus que cura realmente ainda. Eu conhecia o Jesus que curou quando ele estava na terra fisicamente, mas eu não conhecia o que ainda cura e que ainda está aqui. E então eu tive um encontro com Cristo há uns 4 anos atrás e veio permanecer. Só que ano passado eu vivi um ano muito turbulento. Na escola eu mudei, eu sempre estudei em escola estadual, eu estudava particular ano passado, e já é um pouco mais puxado. Então, tipo assim, eu tinha amigos que eu tinha desde o prézinho, e aí eu fui até o 8º ano com eles, e fui construindo amizades, então ficou tudo pra trás. E, enfim, dá saudade, né? Em casa, financeiramente, estava abalado. Meus pais não se brigaram, meus pais são meus amores, minha mãe é muito sábia. Mas ainda assim, o financeiro estava abalando a casa inteira. Estava todo mundo mais estressado. E com amigos, eu tive muita amizade que se afastou, tanto de mim quanto de Cristo. Eu tive mais de uma amizade passando por problemas como depressão, ansiedade. Só que eu comecei a me colocar um peso de estar responsável por ele, sendo que eu não era responsável nem por mim direito. E isso começou a me abalar demais. E eu comecei a deixar a minha alma reinar. Para quem não estava porque assim, o ressentimento, a alma, ela representa as emoções. Então eu deixei minhas emoções reinarem e eu calei o espírito. Independente de eu ter crescido num lar cristão, independente de eu estava permanecendo na igreja, eu vinha todo culto, mas os meus pensamentos, os meus medos, as minhas inseguranças, que eu sempre fui muito segura desde criança, elas começaram a gritar dentro de mim e eu comecei a ouvir, eu comecei a seguir cada uma delas. Então os medos começaram a fazer com que eu sumisse. Então cada culto que eu vinha, eu sentava no fundo, não deixava ninguém sentar comigo, e se fosse sentar comigo, eu falava, não, eu tenho um tempo de solitude, como se fosse super crente, mas era um tempo de solidão. Eu queria me afastar das pessoas, porque eu estava tendo diversas crises de pânico e de ansiedade, porque eu não conseguia mais entrar num ambiente que tinha pessoa. Era isso a crise de pânico, você começa a ficar desesperado, parece que tem alguém te perseguindo. E eu comecei a viver isso tão intenso que afetou muito a minha saúde. Então eu parei muitas vezes no hospital ano passado, com gastrite nervosa, com diversas coisas, afetava minha pele ficava vermelha. E ao ponto do médico falar, olha, você vai ter que arranjar um jeito de parar com isso, porque senão você vai ter que fazer uma cirurgia, você é muito mal por isso. Não tem como você fazer uma cirurgia agora. E isso afetou demais a minha saúde. Então eu tinha falado para Deus, eu lembro de um dia específico que eu orei e eu falei, Deus, eu não quero mais batalhar. Eu desisto da batalha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu cansei de batalhar. E eu não precisava ter cometido aqueles pecadão, assim, não precisava ter parado de servir ou parado de vir em cada culto, mas o meu coração estava se afastando. Então eu comecei a me afastar de pessoas e em Gênesis 2:18 diz assim, então Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. E aí ele criou Eva. Isso não é só num relacionamento conjugal, de marido, de namorado, isso é Deus fez um mandamento de que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que ele caminhe só.
Tanto que o próprio Jesus não andava sozinho. Jesus era o Deus, o Cristo, Deus em pessoa, mas ele não andava sozinho. Ele precisava de pessoas do lado dele. O segundo mandamento mais importante, ele tem a ver com pessoas. Jesus diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele tem a ver com pessoas. Só que a primeira vez, quer dizer, todas as vezes que Satanás vem mexer na nossa mente, ele sempre afeta com pessoas. Ele sempre faz você se afastar das pessoas. Porque ele sabe o poder que você tem. Porque quando você cai em algum lugar, sempre tem uma pessoa para te levantar. Se essa pessoa for, enfim, de fato seguir a Cristo, ela vai estar ali do seu lado. Mas se você se afastar dessa pessoa, não vai ter mais ninguém. E você vai ir se afundando cada vez mais. Então eu comecei a me afastar das pessoas. Então eu só procurava quando eu vi que o estado estava muito, muito crítico. Então eu estava no hospital, estava a ponto de ser internada, e eu falava, olha, não estou muito legal, assim, não contava tudo, mas não estou muito legal, pode orar por mim. Mas ainda assim eu mantinha tudo muito escondido. O peso da culpa estava me escondendo. E em Marcos 10:45, diz assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, mesmo Cristo, ele veio para o próximo. E aí, isso de me afastar das pessoas, eu comecei a me afastar do próprio Cristo. Eu comecei a me cegar diante de Cristo. Eu comecei a me perder em quem ele era. E eu lembro de ter pensamentos de tipo, dele realmente não ser importante. Eu pensei, Cristo veio, morreu por mim, beleza, tá tudo certo. Porque eu comecei a manchar a imagem das pessoas pra mim. Eu desobedeci algo que era criado desde sempre, que é a comunhão. Isso refletiu nessa forma que eu via Jesus. Assim como foi em Marcos 4:35-38. Ele diz uma história, eu vou ler aqui. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram o barco, assim como estavam. Os outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com os discípulos com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos eles acordaram e chamaram o mestre. Você não se importa que a gente morra? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. E eu sempre olhava essa passagem e eu ficava, uau, quem é esse? Só que quando você vai ler anteriormente diz, Jesus já tinha feito as seguintes coisas. Aos 8, ele foi apresentado no templo. Aos 12, ele fez os fariseus ficarem admirados com a sua sabedoria, com 12 anos. Ele cumpriu promessas só ao nascer. Ele foi batizado, reconhecido como Filho de Deus, na forma do Espírito Santo, na forma de pombo. Ele foi tentado aos 40 dias. Ele pregou a várias pessoas. Ele usou parábolas. Ele curou doentes. Ele reformulou pensamentos da época, muito específicos sobre, por exemplo, divórcio, homicídio, vingança. Ele ensinou o Pai Nosso, que é a oração que a gente vem carregada até hoje. Ele curou leprosos, expulsou demônios e também ressuscitou o filho de uma viúva. Então, quando Jesus ele fala, ainda não tem fé, é porque eles já tinham visto tudo isso do Cristo. E uma tempestade foi suficiente para quebrar a confiança deles no próprio Cristo, o Filho de Deus. Uma tempestade foi suficiente para 12 homens que viviam diariamente com ele temerem e deixarem de confiar no Cristo. O Cristo que desde
desde a primeira forma de chamado deles, que foi siga-me, larga tudo. E eles largaram e seguiram uma tempestade que foi suficiente para abalar e para eles temerem. E quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Era uma pergunta sincera. Quem é esse? Porque eles ainda não conheciam quem era esse. E assim como eles, eu tinha me cegado. Eu estava vivendo sem saber quem era realmente Jesus. Eu não dizia quem é esse de uma forma uau. Quem é esse? Ele faz. Não, eu dizia de uma forma quem é esse? Eu não conheço esse Cristo. Por mais que eu tivesse vivido muitas experiências, eu vivi muitas experiências, desde a minha infância com Cristo, eu perguntava quem é esse, que até o vento e o mar obedece. É a mesma coisa que aconteceu também com os pais de Jesus. Em Lucas 2, 41 e 49. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme de costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus foi em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o entendimento e com suas respostas. Quando seus pais viram, ficaram perplexos. Sua mãe disse: filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? E uma amiga minha me falou uma visão dessa palavra que eu nunca tinha pensado. A Páscoa, ela era uma tradição muito movimentada. Eu vou explicar um pouquinho para quem não sabe a raiz da Páscoa. Tradicionalmente, o primeiro cordeiro da cria era sacrificado e seu sangue era passado na porta para que o povo de Deus fosse salvo da morte. Foi assim que começou a Páscoa, com a libertação do Egito, com Moisés. E tinha uma grande concentração de pessoas. No caminho de volta, como tinha muita gente, era uma festa bem grande, então eles nunca andavam só. Estava sempre com uma muitas pessoas andando junto para ele. Então, no caminho de volta, no momento de distração, eles perderam Jesus. E quando você acaba focando muito no caminho e aonde você quer chegar, e no seu caminho, você acha que Jesus está caminhando com você, você acaba esquecendo e acaba, num momento de distração, num piscar de olhar, você acaba perdendo ele no meio do caminho. Focados em seu próprio caminho, acharam que ele estava ainda entre eles. Mas da mesma forma que eles acharam Jesus na casa do Pai, mesmo perdido, a gente sempre vai achar ele lá. Amém. E era isso que Jesus fez a pergunta. Por que vocês estão desesperados? Vocês sabem que eu estaria na casa do meu Pai. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Foi um ano muito turbulento, que nem eu falei. Mas no final do ano, pela graça de Deus, que eu não sei como aconteceu isso, muitas pessoas abençoaram minha vida e eu consegui num evento da Dura, mas eu não sei se vocês conhecem. E o nome era Mega Crew, que era só para adolescentes, tinham 500 adolescentes lá. E eu realmente não queria ir, tanto pelas crises de pânico, porque, você imaginava ficar preso com 500 pessoas, não fazer ideia, desesperador quando você tem crise de pânico. Então eu realmente não queria ir para lá, mas eu fui por consideração a quem me abençoou. Só tomar água. E eu fui por consideração. Eu estava tão presa na minha crise que eu não queria entrar na fila para poder pegar o ônibus. Então, eu via que tinha muita gente e minha mãe falava pra mim: vai, entra, eu preciso ir embora. E eu, não quero, socorro.
E aí eu acabei indo porque o horário do meu ônibus estava começando a passar. E aí eu fui perguntar para as meninas se era o mesmo ônibus. E nisso, quando eu entrei na fila, eu não sei como, né? Eu sei que foi Jesus, né? Mas toda a minha crise de pânico passou. Toda. Eu encontrei, eu parei e falei, esse ônibus. E aí uma amiga minha que eu encontrei ontem, inclusive, ela falou, e tal, e começou a conversar comigo. E ela é super extrovertida, então ela começou a contar a vida inteira dela, e eu lá, tipo, desesperada. E aí ela começou a contar de missões que ela fez, eu ficava, caramba, que doida, do nada. Eu nem cheguei na fila, eu já tava contando a vida inteira dela, os pecados. Mas eu acabei, enfim, continuando a conversar com ela. E em meio à conversa, minha crise de pânico foi embora e eu fui completamente curada e eu não tinha reparado. E aí a gente foi no ônibus conversando, até 5 horas seguidas conversando. A gente já sabia tudo uma da vida da outra. E no primeiro culto que teve lá, eu tive uma experiência que eu comentei com vocês que eu tinha dito, Jesus, eu não quero mais lutar. E a primeira experiência que eu tive no louvor do começo, do primeiro culto, foi, eu fechei o olho e eu me vi em terceira pessoa e eu vi o Senhor colocando a armadura de volta em mim. E aí eu ouvi a voz dele falando, olha, eu preparei uma armadura nova. E aí eu tenho, tipo, minha visão clara, assim, que era vermelha. E aí o Senhor falava, o vermelho é do meu sangue que foi marcado na cruz. E eu tô te marcando hoje. E foi sobrenatural, porque eu tinha dito, Jesus, eu não quero mais lutar. E a primeira resposta dele foi colocar uma nova armadura em mim. Amém. Eu tinha colocado uma armadura e eu não havia mais em mim. Glória a Deus. E eu falei pra vocês que afetou muito minha saúde. E antes das crises de ansiedade, eu não conseguia mais comer. Então eu passava mais de 24 horas sem comer nada. Não sei como é que eu vivia, foi muito Jesus, assim. E eu sentava na frente de um prato, colocava a colher pra comer e eu travava, a garganta fechava. E todos os dias que eu fiquei lá, eu comia bem, e eu não sabia como, mas eu tava. Mas eu tava tão tomada pelo Espírito Santo que eu não tinha reparado nessas coisas. E aí a última experiência que eu tive, eu tinha caído no chão no último dia do culto. E eu vi o meu corpo sendo levantado e abaixado. E eu comecei a ver o meu coração saindo e meu cérebro saindo muito estranho. E eu via sendo trocado por algo que tinha vida, que tinha muitas coisas. E aí eu ficava, caramba, Deus, amém. Mas eu não tinha pensado o que é. E eu cheguei em casa e fui fazer meu prato. O primeiro almoço que eu fui ter em casa. E aí eu, tava colocando pouca comida. E aí eu ouvi o Espírito Santo. Eu te curei de coisas que você não sabia que você tinha. E aí eu fui colocando comida e eu conseguia comer bem. E aquilo foi me tomando do Espírito Santo. Porque Deus falava, caramba, eu te curei coisas que você não sabia que você tinha. É essa vida que eu tenho pra você. E tinha até um negócio que eu não queria comer, uma verdura, alguma coisa lá. E aí o Espírito Santo falou, eu acho bom que nem mãe. Eu acho bom que você coma, porque eu quero você forte para as coisas que eu vou te levar a viver. E eu ficava, tá bom, né? Que nem mãe, pô. E aí, refletindo um pouco sobre tudo que tinha acontecido, o Espírito Santo me falou que naquele momento que eu vi meu corpo no chão, sendo trocado o cérebro, o coração, ele estava falando que ele estava colocando o coração dele e a mente de Cristo, que é o que a palavra diz que a gente tem, é o que a palavra diz que fala, que nem os anjos têm os anjos têm tanta admiração, mas eles não podem chegar tão perto, e quem pode entender a mente do Senhor, porém nós temos a graça de ter a mente de Cristo. Amém. E é isso que a palavra diz. Então eu comecei a olhar e falar, caramba, eu quero a mente de Cristo. E eu senti que foi trocado, então eu quero mudar meu dia a dia. E a partir de lá, de dezembro do ano passado até hoje, eu não tive mais nenhuma crise de ansiedade. Toda a graça de
eu tinha foi embora. Eu não parei de gostar uma vez, nem quando eu tava com o Dave. Eu não passei mal uma vez, eu não tive uma crise de pânico. Coisas pra mim que é muito específico, tá? Mas coisas que aconteceram, tipo, uns dias atrás a gente vindo no play, um carro com 7 pessoas. Meu, quando eu quero ver tem crise de pânico, como é que consegui ficar com 7 pessoas num carro, sabe? E eu tava lá e, tipo, eu não ligava no que tava acontecendo. E o Senhor foi me mostrando graça. E quando a gente alcança, quando a gente enxerga o Cristo, o Senhor muda o nosso olhar sobre cada coisa. Eu não estou falando, entendam, eu não estou falando que depressão, ansiedade, essas coisas é falta de Deus. Só que eu estou falando que quando você se aproxima dele, ele arranca tudo isso. Porque o fardo dele é leve. Porque a cruz, ele não isenta a gente de carregar a nossa cruz. Só que quando você caminha com Cristo, não importa mais o peso da cruz que você vai carregar, porque importa que você sabe quem foi o Cristo que te chamou para carregar essa cruz. E você sabe que do seu lado, Ele está carregando com você, porque Ele já carregou uma vez. Ele faz questão de carregar com a gente diariamente a cruz que Ele preparou. Por mais que doa, por mais que essa cruz, não sei qual for, ou seja uma família bagunçada, por mais que essa cruz seja muito pesada, é leve porque você está do lado de Cristo. É leve porque todo vazio que você sentia foi embora. É leve porque você não chega mais em casa, senta na sua cama e sente um vazio por tudo o que você fez. É leve porque Cristo está do seu lado. É leve porque quando você pisa o pé do seu quarto, não é mais vazio que você sente. É o Cristo, é a presença de Deus que fala pra gente fechar a porta do nosso quarto, orar e agradecer porque Ele é bom, porque a graça de Cristo nos encontra diariamente. Glória a Deus! Então, independente de você ter 10 anos de caminhada com Cristo para mais, independente de você ter nascido em berço cristão como eu, independente de você estar conhecendo Ele hoje, é isso que Ele quer de nós. Ele quer só ter um coração disponível para ter um encontro verdadeiro com Cristo, um encontro palpável com Cristo, porque é isso que vai mudar a sua vida. A gente não precisa de uma nova revelação, a gente não precisa de um culto forte, a gente não precisa de um louvor que rasgue em emoção, a gente precisa do Cristo diariamente, que já foi pregado na cruz, e não precisa de uma nova pregação, porque a gente sabe quem é o Cristo, porque Cristo vive em nós, e que Ele viva em nós diariamente. Então é isso, não tem palavra maior, não tem nome mais forte que eu possa dizer aqui e falar, oh, glória a Deus, porque é Cristo pregado na cruz que a gente vem buscado diariamente. Então a pergunta é, será que você tem vivido o Evangelho como rótulo, ou você tem vivido o Cristo pregado na cruz diariamente? Você tem vivido as renúncias diárias que partem o coração, mas ainda assim você sabe quem te chamou para renunciar, você sabe a cruz, quem te chamou para ser a cruz. Eu fui no Overmission também, que são 12 horas seguidas de adoração, e no culto, na pregação do Luca Martins, ele falou isso, ele falou que não importa o peso da cruz, eu sei que me mandou carregar. Ele cantou uma música que ele falou que ele criou um momento espontâneo. Ela não é uma música que tenha a mais extensa letra, ela não é uma música que tenha a mais linda guitarra, ela não tem nem sequer instrumental, é uma pequena frase, que é aí que Cristo viva e que nós morramos. E é isso, a gente não precisava que tivesse um monte de guitarra tocando, que a gente tivesse só o nosso coração aberto. É que Cristo viva e que nós morramos. E essa é a canção. Eu não estou falando que a gente não pode adorar, porque eu sou fruto disso. Eu sou fruto de estar no teclado, de ter a Elô cantando, de ter o Valber na guitarra. Mas eu estou falando que se a gente fizer isso, sentar com o nosso coração na cruz, não adianta de nada. Porque mesmo quando eu estava tendo essas crises, eu tentava ler a Bíblia, eu li todas as cartas de Paulo, mas o meu coração ele não estava aberto para mudança, então eu lia como um livro qualquer. E não adianta, não vai mudar nada se você não estiver aberto para mudança, não vai mudar nada se seu coração só estiver
querendo estar aqui porque tem que estar. Sabe, a gente se acostumou a viver esse evangelho, a viver o evangelho de, deu 5 horas, eu vou me arrumar, eu vou vir para a igreja, eu vou embora. A gente se acostumou a viver esse evangelho, mas não tem revelação maior do que largar esse evangelho e viver a vida sua, que foi o que o Marcinho falou, viver a vida que você tem prazer em viver. Viver a vida que fala que vida eterna é essa, que Cristo Jesus seja aceito e reconhecido. Vida eterna é essa. A vida eterna é a gente caminhar na rua e ver Jesus em uma flor, e ver Jesus em um pássaro voando. Vida eterna é essa. É essa que Cristo chamou. É essa que Cristo viveu. Meu, Cristo, Ele não só, quando a gente fala que Cristo morreu por mim, glória a Deus por isso, a gente se prende muito só na palavra morreu. Mas, meu, Cristo, Ele escolheu se despir, se tirar de toda a sua glória para vir para a terra, para ser um bebê, para a gente colhe para escrever, para ter que aprender a andar, a ler, escrever, para ler livro. Porque quando era infância, os meninos geralmente eles iam para escolas que você tinha que aprender a Torá e a Bíblia, para ver se você tinha vocação para ser um fariseu. Ele aceitou se submeter a uma escola, ele aceitou se submeter a aprender uma profissão, ele aceitou se submeter tudo isso por 33 anos da vida dele. Ele começou o ministério dele oficial, que a gente fala com 30, para viver 3 anos podendo demonstrar diariamente o poder de Deus que estava guardado dele, para ele morrer só por um mundo que é deturpado por a nossa geração que parece ser caída, mas a gente é geração eleita e a gente tem que se posicionar como tal. Mas ele aceitou submeter tudo isso para morrer por você e para morrer por mim. Então, meu, do que adianta a gente falar que é cristão e viver como rótulo, sendo que Cristo fez tudo isso por você. Então, meu, acorda, chega de ficar falando, tá aqui na igreja, vendo culto como espectador, aí você chega na segunda e tá de namorico com alguém, aí você chega e você tá vendo tudo como de pecado e tem orgulho disso. Cristo morreu pra você ter orgulho disso. Como você tem orgulho de falar, olha, eu peguei essa pessoa, olha, eu bebi isso, olha como eu sou. Como você tem orgulho de sentar no seu quarto e se sentir vazio? Eu não entendo isso, porque era isso que eu vivia. Mas o Senhor ama o pecador e odeia o pecado. Viver Cristo é olhar para cada pessoa e entender e olhar e amar o pecador com todas as forças, mas odiar o pecado que há dele. E é isso que Cristo fez, é isso que Cristo faz por nós diariamente. É amar o pecador. E a gente é pecador porque Ele veio por cada um aqui. Ele não veio para quem é são. Porque quem fala que é pleno, que é santo, já se manchou. Porque já tem orgulho dentro dele. Jesus veio para quem aceitou se submeter e se humilhar. Para mudar mais uma vez. Para renunciar mais uma coisa. Para excluir nem que seja só a playlist inteira de música. Para poder viver o Cristo. Para poder largar tudo. Para sofrer a dor nem que seja de abstinência. Meu, mas a gente precisa ter Cristo todos os dias. Porque se Ele te toca hoje, você vai sentir a necessidade de Ele te tocar amanhã. E assim, segue todos os dias. Porque tem uma frase que fala: quanto mais santo eu me torno, mais eu vejo que eu sou pecador. Quanto mais eu me aproximo da cruz e mais eu me aproximo do Cristo, mais eu vejo que eu tenho muita coisa para mudar. E é isso, Evangelho, é você entender que você tem muita coisa para mudar e que parece que nunca vai acabar, porque só vai acabar quando Jesus vir buscar a gente. Então que o nosso olhar ele não esteja, olha, eu sou cristão porque eu vou viver a vida eterna, mas que seja essa vida eterna a vida sua e tem prazer de viver. Porque, meu, Deus ele criou esse mundo inteiro para a gente poder ter prazer na vida, para a gente amar, viver e amar daqui. A gente muitas vezes negligencia isso e escolhe o nosso próprio egoísmo. E é essa mensagem, eu não tenho o que falar além de Cristo. Eu não tenho o que dizer além de ver o Cristo veio. E é isso, Jesus é suficiente, isso tem que ser suficiente para você. Porque Jesus não traz um peso. O jugo, eu não sei se vocês já viram o jugo.
é onde tem a cabeça de 2 cavalos e o jugo dele é suave porque ele carregou o maior peso por nós. Ele carregou o maior peso por nós. Não estou falando que você está isento de sentir o peso, não estou falando que você está isento e você vai viver uma vida incrível, mas eu estou falando que nessas tempestades que eles diziam quem é esse, porque não sabiam, você vai dizer, uou, quem é esse? Você vai dizer isso, eu sei quem é esse que o vento e o mar obedecem. É porque em cada momento que está uma turbulência enorme, você não vê a frente, você escolhe cada degrau devagar, porque sabe que Cristo fez isso. Por mais que você queira olhar e falar, caramba, eu quero chegar no topo dessa escada, você escolher voltar os degraus, porque você pulou uns e pisar cada um devagar, porque você sabe que um dia você alcança Ele, um dia você alcança o Cristo. E é isso. Eu não tenho muito o que dizer aqui, porque eu creio que o Senhor quer o nosso coração, e é só e única e exclusivamente isso. Ele quer um encontro palpável e verdadeiro. O Senhor anseia por isso, porque quem bate, a porta será aberta. E é essa palavra, eu não tenho mais o que falar, é Cristo. Cristo já foi pregado na cruz. Você esteja aqui e fale, é verdade, glória a Deus, e glória a Deus mesmo. A gente tem muito que glorificar, mas que seja uma palavra que você pense amanhã e tente mudar, por mais que sejam coisas pequenas, e tente ler, nem que seja um versículo da Bíblia. Você não precisa ler o capítulo inteiro, começa com um versículo e carrega aquele versículo o dia inteiro. Que seja essa palavra, que seja a palavra que você carrega todo dia, porque é o Cristo que você carrega todo dia. Em nome de Jesus. Amém. Mas vamos ficar aqui um tempinho adorando. A gente ainda tem um tempo. Então, se você puder fechar os seus olhos agora. Mas que esteja para alcançar e almejar o próprio Cristo. Senhor, que se diariamente a gente for precisar largar tudo, porque essa é a cultura de um discípulo, porque um seguidor só seguia, mas o discípulo ele escolhia largar tudo, largar a vida inteira dele para seguir o Cristo. Por mais que ele não conhecesse tudo de Cristo, ele escolhia largar tudo que ele tinha e renunciar tudo isso, renunciar seu próprio eu, para poder viver ele, para poder mergulhar um pouco mais, e cada vez que você mergulha mais, o seu mar vai acabando, mas o Senhor vem e troca por um mar puro e santo que é ele. Senhor, que o nosso coração não deixe de almejar e alcançar a Ti, Senhor, porque a maior promessa que o Senhor tem para nós é você mesmo, que já foi cumprida. A promessa que é Jesus
criar a gente e criar um mundo lindo. O Senhor criou para que a gente pudesse se alegrar dele e derramar dele. Então, Senhor, vem com as suas águas, fluem do trono, Pai, e lava o coração de cada um. Tira toda a terra, toda a sujeira que está nos olhos de cada um, Senhor. Traz nojo, traz repúdio com as coisas que te dão repúdio, porque essa é a nossa oração, Senhor. Se a gente abrir a boca para falar algo que desagrada o seu coração, fecha ela e não deixa que a gente fale nada, Senhor. Não deixa a gente viver como a gente vive antes de ti. Não dá o encontro verdadeiro e puro dos verdaderos.